Ok, pessoal, já de volta e mais uma vez, Mandacaru, pizzaria Mandacaru, no alto, pertinho da feirinha, bem próximo à feirinha, né? Mandacaru, aquela pizza no forno a lenha. Mandacaru, agora tem o bar Mandacaru também, né? Tá muito aconchegante, já passei lá, já vi, e vocês vão gostar muito daquela pizza no forno a lenha, né? E ó, média de preço, abaixo daí da praça, tá? A média de preço tá boa lá. Então você come bem uma pizza lá no Mandacaru, fininha e no forno a lenha. Bom, eu hoje abri o programa, aliás, eu falo muito sobre família, né? O Brasil é a família brasileira, é o país, o nosso estado, o nosso município, a nossa rua, a nossa terra, as nossas igrejas. Somos todos uma família. Mas eu tenho sentido nos últimos tempos que o conceito família, aliás, os últimos muito tempo, tá? Que o conceito família está ficando para trás. A gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo no nosso Brasil. A gente tem visto tanto desvio de conduta, isso acaba refletindo dentro das famílias. Eu tenho falado aqui, eu tenho trazido aqui no programa, como veio a semana passada a doutora Vera, que é promotora criminal aqui em Teresópolis, o delegado veio também, num período de 40 dias, 8 homens, no caso homens, foram presos em Teresópolis, abusando de crianças, abusando de crianças. 8 homens foram presos. E a gente tem visto isso acontecendo muito, e todos, tá? São de dentro de casa. Tio, padrinho, pai, quer dizer, o inimigo está dentro de casa. Não é esse o assunto que eu vou entrar. Eu quero falar de família, é isso que eu preciso falar. Quero falar de amor, quero falar do que está acontecendo com as pessoas. Eu acho que as pessoas estão muito amarguradas, principalmente agora que a gente está vivendo a pandemia. Então, como toda quinta-feira, a gente tem esse bate-papo aqui com vocês, né? Aliás, nosso programa sempre é um bate-papo. E hoje com a pastora Esther e com o pastor Márcio, duas pessoas que Deus botou na minha vida para serem meus irmãos. A gente está sempre lá na Igreja do Brasil para Cristo, quer dizer, nem sempre, né? Mas, pelo menos, eu tento ir todos os domingos. Mas a gente está sempre lá na Igreja do Brasil para Cristo. Esther, boa tarde. À vontade para tirar a máscara pelo distanciamento. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos, né, telespectadores do programa Hélio Carracena. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço já o convite, né, que você fez para nós e você é um amigo mais chegado que irmão. Não foi bem um convite, foi mais uma imposição, né? Uma intimação, né? Eu quero vocês lá, né? Márcio. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder retornar aqui nessa casa. E hoje nós vamos falar de família, né? E você faz parte da nossa família, né? Obrigado, e faço mesmo. Faz mesmo. Você sabe quando eu tive a ideia de trazê-los novamente aqui, mas dessa vez para falar de família? Quando vocês saíram agora para visitar o Samuel, e logo na semana seguinte vocês foram para Campo de Jordão. Aí eu estava olhando umas fotos de vocês, e aí eu falei, está aqui a família que eu preciso. A família que eu preciso levar quinta-feira. Que eu tenho trazido aqui outras pessoas, sempre falando de um assunto diferente. Por exemplo, no outro dia eu trouxe o pastor Sérgio, da igreja, da missão metodista do Meudon, e trouxe o Sérgio para falar de jovens, para passar um recado para os jovens, uma experiência que ele teve na África. Então, cada semana eu trago. E quando eu vi vocês, a família constituída, vocês, Samuel e Gabriel, ainda brinquei aqui. Eu falei, ainda todos são flamenguistas. Eu falei, eu vou trazê-los. Está na hora da gente falar de família. E é isso, família. Márcio e Esther, à vontade para vocês. Esther, eu estou vendo a família, principalmente agora com a pandemia, se destruindo. Estou errado? Não está errado. E só para fazer um resumo assim, da nossa família, nós somos casados há 28 anos. Agradecemos a Deus todos os dias, né, que tem nos sustentado. Não somos uma família perfeita, né? Temos nossas dificuldades, mas o motivo principal de estarmos juntos 28 anos é a presença e nós chamarmos Jesus, a presença de Deus, para dentro da nossa casa.
Então, eu acho que o que falta, você tem falado isso no seu programa, é a presença de Deus dentro da família, dentro do lar. Por isso, né, tantas famílias sendo desfeitas, porque falta o principal. Nós não poderíamos aqui, como pastores, falar diferente, né? O que falta? Falta Deus na família, falta Deus dentro da casa. Mas é o principal, então. É o principal. Porque você está falando de 28 anos de convívio. 28 anos de convívio, lógico que como qualquer pessoa normal, vocês também têm problemas e também tiveram problemas dos mais variados na criação dos filhos. Mas vocês construíram 2 homens na concepção da palavra. Márcio. É verdade. Essa concepção de trazermos Deus, né, para a nossa família faz assim toda a diferença. Eu acredito que a gente vive num mundo em que realmente, quando eu falo trazer Deus, trazer a presença de Deus, é trazer o amor, porque Deus é o próprio amor. Uhum. Então, quando a gente fala de amor, de respeito, né, de diálogo, é isso que é o conceito de família, né? Porque quando você falou aí no início do programa que a família, ela não é só a família estrutural comum, né, que a gente costuma dizer, né, pai, mãe, filho, né? Eu tenho outras famílias que a Esther talvez não conheça, né? Assim, a fundo, né? Mas ela sabe que eu tenho outras famílias, né? Nós temos lá a família Brasil para Cristo, como você disse, né? Perfeito. Que é uma outra família que ela conhece muito bem, que eu a conheci nessa família, Brasil para Cristo. Eu tenho a família que é a família da Marinha, a família do Corpo de Fuzileiros Navais. Uma família onde praticamente durante esses 30 anos, agora em agosto do ano passado que eu fui para a reserva remunerada, sou fuzileiro naval, e essa família, durante 30 anos, basicamente eu convivi mais com eles do que com a minha casa, porque eu saía de madrugada, só chegava à noite, né? Só passava a noite em casa e durante o dia eu estava lá no convívio com essa família. Né? E realmente a vida ela é feita de relacionamentos. Né? E nós precisamos buscar a cada dia tentar ser melhores nesses relacionamentos que nós fazemos, porque não é só a família estrutural, não é só a família. Nós temos amigos, né? Nós temos irmãos que fazem parte da nossa família. Pois é, mas como aprender e conviver com isso? Porque a gente erra muito ao longo da nossa vida. Então o Samuel, teu filho mais velho, hoje já está tendo uma nova família. O Samuel já está tendo uma nova família. E é o que talvez amenize essa falta da família dele estrutural, o fato dele ter uma outra família lá de amigos, de trabalho, né? Que acaba suprindo, né, durante o dia a dia ali, né, essa falta que a família faz. E você falou aqui no começo, né, que a gente visitou o Samuel, né, ele veio fazer uns testes em Campo do Jordão, e nós aproveitamos a oportunidade para ir um pouquinho mais perto, né, que ele está lá em Mato Grosso do Sul, para a gente ir um pouquinho mais perto, para a gente poder, né, abraçá-lo, estreitar um pouquinho esse laço, para ele poder se sentir amado, se sentir aconchegado, porque eu acho que isso faz toda a diferença, Hélio. Não só na família em si, mas para a sociedade, para o dia a dia, para a vida. Esther, ainda dentro de família, eu conversei aqui a semana passada com o pastor Marcos, da Metodista do Vale do Paraíso, e ele é um estudioso das religiões aqui em Teresópolis. E a gente fez um bate-papo aqui, e acabou saindo a Igreja do Brasil para Cristo, que é a igreja de vocês, e o início da Metodista em Teresópolis foi há 126 anos que chegou a Metodista em Teresópolis. E não foi a primeira igreja. Né? A primeira igreja foi em Santa Rita, mas isso no século retrasado, quando os colonos suíços vieram para Teresópolis. Está no livro, eu sei isso que eu li. Como é que Esther? Eu quero voltar um pouquinho na tua história, que depois o Márcio entrou na sua história. Como é que foi o pastor, teu pai, o pastor Luiz, a sua mãe, fazerem a história de Teresópolis, que isso foi há 60 e tantos anos atrás. Como é que você cresceu nesta família? Como é que foi essa família? Construindo uma igreja e fazendo uma história. Sim, eu digo que o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, eu trago como reflexo daquilo que eu recebi dos meus pais, né? E quando nos casamos, procuramos
e entrelaçando, né, os conceitos que o Márcio tinha com os meus, né, e chegamos aí hoje onde estamos, né? Mas foi fundamental a educação que meus pais, né, o papai, a mamãe, eles nos deram. Eu trouxe para mim na educação dos meus filhos, eu trouxe para mim no meu relacionamento como esposo, com meu esposo, e isso fui trazendo. Claro que também não foram perfeitos, né? Não foram um casal perfeito, Sim, mas não existe, né? Não existe. Mas ali eu fui aprendendo. Eu aprendi. O meu pai, ele reunia, porque hoje nós vimos aí com a pandemia, logo no começo, as pessoas se sentiram presas dentro de casa, né? Presas. Mas nós começamos, né? Deus nos levou a fazer cultos live. Então, todos os dias nós estávamos ali, né, cultuando com as pessoas dentro de casa, e nós tínhamos um slogan que foi dado assim na hora. Nós não estamos presos, nós estamos guardados. Então, há diferença na nossa visão de aceitar, né, aquela realidade. E lá, em 1965, quando meu pai chegou aqui, aí Davi nasceu em 65 e eu nasci em 66. O ensinamento meu pai criou, todos nós, junto ali no movimento da igreja. Então, falavam assim, a mamãe com um aqui na barriga e segurando a mão de um, o papai com o outro no colo. Nós éramos envolvidos na vida, né, religiosa ali, e isso, para mim, foi a base. Foi a base. Por isso que, para mim, se a gente não chamar a presença de Deus, a presença do amor para dentro de casa, para dentro da família, não tem história que possa progredir. Então, fez muita diferença, eu trago para mim até hoje. A educação que recebi, eu lembro uma mesa, meu pai mesmo, ele fazia, né, as coisas de carpintaria, ele fez uma mesa bem comprida, e ele ali, na parte da tarde, depois do almoço, colocava a gente para dormir um pouquinho, tinha que tirar um soninho, e ali, à tarde, iríamos fazer o nosso dever de casa. E ele botava ali, nós aprendemos a ler na Bíblia, ele botava a gente para copiar, para fazer caligrafia, copiando a Bíblia. Então, assim, foi ensinamentos que eu pude trazer, né, dos meus pais, e hoje eu posso aplicar nos nossos filhos, como o Márcio colocou, ele pouco, no começo, então, às vezes chegava em casa na sexta-feira e falava, estou indo viajar de novo, e passava ali uns 15 dias, um mês fora de casa. E ali eu tive, né, ali o acompanhamento também dos meus pais na educação, a presença, né, dos avós ali na educação, do Samuel, do Gabriel, e ele, quando chegava, e queria fazer os mimos, mas aí ele deixava, né, que a educação estava ali comigo, e eu estava ali conduzindo a casa na ausência dele. Quer dizer, você deu agora o exemplo, como eu já conheci a história, né? Essa história de vocês, então você deu o exemplo exatamente de onde eu queria chegar, de uma família constituída. Márcio, numa família constituída, assim, que essa que você conhece tão bem, lógico, é a sua família, pode acontecer um desvio? Eu estou falando porque eu conheço uma família muito bem constituída e que aconteceu um desvio, e hoje a família sofre terrivelmente, e foram drogas que levaram a isso, e hoje a família sofre muito com isso que aconteceu. E era uma família, assim, como você, né? Mas aconteceu um desvio. Isso pode acontecer? Com certeza, Hélio. Com certeza pode acontecer. Ninguém está assim, ileso, né, a isso. Né? Nenhuma família está ileso a isso. Mas eu acredito que quando você dá um ensinamento, né, tem uma criação ali, a Esther não falou, mas ela abriu mão do emprego que ela tinha, um emprego muito bom, para poder cuidar dos nossos filhos, para não precisar ter que botar em creche. Então, assim, ela optou em dar uma educação, um cuidado para os nossos filhos, porque naquela época as coisas já estavam difíceis, né? Já estavam difíceis. Imagina hoje, né? Isso aí há 26 anos atrás.
as coisas já estavam difíceis. Hoje, então, nem se fala. Então, assim, é lógico que ontem eu falei de algumas coisas que podem influenciar, né, no nosso futuro, na condução da nossa vida futura. São as decisões que a gente toma, né, e as companhias que a gente anda. Então, muitas das vezes, pode até ser uma família estruturada, uma família, né, bem concebida, mas devido a uma má influência, né, uma má amizade, acaba pegando um desvio desse aí. Eu vou para o comercial agora, mas já vou deixar uma pergunta aqui. Eu vou na igreja, não importa a igreja, tá, gente? Eu vou na igreja, né, mas meu filho está com problema, meu filho está passando por isso, meu filho se envolveu com drogas, mas Jesus vai resolver isso para mim. Eu vou para a igreja. Na volta eu vou falar exatamente sobre isso. É Jesus que vai resolver? Mais uma vez, lembrando aqui da pizzaria Mandacaru. Mandacaru, lá no alto, pertinho da feirinha do alto. Mandacaru. A gente volta já